Fabrício Calazans está chegando, primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Grande abraço, Calazans. Obrigado, deixa comigo, um abraço pra você ainda, bom dia, Cirilo, Léo Figueiredo, Emerson Romano, Massa do Galo, quem se liga no Rádio Esportes. Vamos trazer detalhes do Galo. Ô Cirilo, e nesse período de férias aí, a título de curiosidade, o Hulk tá inaugurando uma mansão maravilhosa lá em João Pessoa, às vésperas do Natal. Que final de ano, Hulk, hein? Que anunciou aí a gravidez da sua esposa, será o 5º filho do Hulk. E agora, já inaugurada a mansão do Hulk. É coisa de cinema. O Hulk merece, tem dinheiro pra isso, então que seja feliz. É aquela ideia, né? Quando se aposentar do futebol, não vai largar a sua amada Paraíba. E uma casa maravilhosa, de frente pra praia. Matei eu. Pensou? Vai, você tá doido. João Pessoa? Dos lugares mais bonitos, né, mano? E se você for perguntar, tem um lugar que o Hulk é mais ídolo do que aqui pra torcida do Atlético, que é lá na Paraíba. É impressionante como o povo gosta dele lá. O Hulk é dono de quase metade da Paraíba também, né? O hotel mais top é do Hulk, o restaurante mais top é do Hulk, mas ele ajuda muitas pessoas lá. Eu tive a oportunidade de passar férias em João Pessoa e o pessoal idolatra o Hulk lá, cara. E que fala com orgulho da terra dele, né? Exatamente. @Hulk Paraíba, inclusive. Exatamente. Isso é muito legal. Pra você que ficou aí na curiosidade, quer acompanhar, tá aí no itatiaesporte.com.br, também no Itatiaia Esporte no Instagram, em todas as nossas plataformas. Outro que está enamorado é o Arana, né? Que se casou, então, e o padre falou com ele que ele vai ter mais 2 filhos. Ele até brincou com isso aí nas redes sociais, já tem 2, já pensou 4? Dá tempo, é muito novo, pode alcançar o Hulk no 5º filho com tranquilidade, o Guilherme Arana. Mas parando de falar de notícia das celebridades, ô Cirilo, vamos falar do Galo? Daqui a pouco, olha, no segundo tempo a gente vai falar de uma importante reunião, está agendada para amanhã, do Conselho de Administração. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Mas no Rádio Esportes, vamos dar um espaço aqui também para o time júnior do Atlético, que está em reta final de preparação para a Copa São Paulo. O Galo que estreia no dia 4 de janeiro contra o Timon, uma equipe maranhense, às 7h30 da noite. O Atlético está no grupo 18 da Copinha, em Santana do Parnaíba. Então, no dia 4 tem o Timon, no dia 7 tem o Floresta, equipe cearense, muito tradicional, e no dia 10 fecha a participação na fase de grupos contra o SCA Brasil, que é o time de São Paulo, é a equipe da casa, a equipe que encabeça este grupo 18. E o comandante novo do Júnior do Atlético é o Guilherme Dalladea. Ele que é de São Paulo, tem 52 anos, ele é natural de São Carlos, passagem vitoriosa pela seleção brasileira de base, principalmente pela seleção sub-17, foi campeão da Copa do Mundo lá em 2019, tem 6 títulos com a seleção sub-17, passagem pelo Guangzhou da China, ele atuou como diretor técnico de formação, tem passagem também pela base do São Paulo, por último esteve no sub-17 do Corinthians, e aí deu um up na carreira, né? Saltou um degrauzinho, saiu do 17 do Corinthians para assumir o sub-20 do Atlético. Ele tem pouco mais de 1 mês de trabalho neste sub-20 do Atlético e hoje o time júnior do Galo faz um amistoso contra a equipe do Itabirito, às 13h30, no campo do Esperança, lá em Itabirito. É o time principal do Itabirito, do Cato do Mato, que está se preparando para o Campeonato Mineiro e que vai ser adversário do Atlético na 6ª rodada, o duelo na Arena Independência. Mas o que chama a atenção do Guilherme Dalladea é que, trabalhando com base, muitos bons jogadores passaram por ele. Entre eles aí o Vini Júnior. E o Paulinho do Atlético recebeu a primeira oportunidade na seleção brasileira, convocado para a seleção sub-15 à época, com o Guilherme Dalladea. E ele vai falar sobre isso aqui no Rádio Esportes, ou seja, lá atrás ele já via o potencial do Paulinho, por isso convocou para a seleção brasileira, ele rasga elogios e já teve com o Paulinho na Cidade do Galo. Vamos acompanhar então o Guilherme Dalladea. Paulinho vai para fora do país, como todos os outros jovens brasileiros que saem muito cedo, precocemente, é a minha visão. Não que eles não tenham que ir, mas eu acho que é muito precoce. E quando eu falar, e a gente vai ter uma outra oportunidade, quantos desses atletas a gente leva para fora e perde? A gente perde. Olha, ele foi, mas o Paulo tem uma cabeça muito diferente dos outros atletas. O Paulo foi convocado comigo em 2015, ele foi campeão sul-americano comigo em 2015. Eu o convoco pela primeira vez pela seleção brasileira. Ele atuava pelo Vasco da Gama.
E o Paulinho sempre foi um atleta que, para mim, sempre taticamente foi um jogador que pensava na frente de outros. E o Paulo foi se desenhando dentro da própria seleção brasileira isso. Ele passa pelo Sub-15, ele passa pelo Sub-17 com o finado Carlos Amadeu, ele é campeão sul-americano Sub-15, Sub-17, e naquela geração que vocês vão lembrar, que é a geração do Paulinho, que iniciou lá em 2015, nós tínhamos Vinícius, a gente tinha o Endrio, que era do Galo, um volante longilíneo, canhoto, um jogador que eu falava que é o pé na bola o tempo todo, muito competitivo. O Christian, como é o goleiro, que é uma geração 2002. O Atlético sempre revelou bons jogadores para a seleção brasileira, sempre teve isso. E o Paulinho mostrava para a gente um comportamento, principalmente da 15 para 17, que muitas vezes não parecia que ele tinha 17 anos, pelo entendimento tático dele. Quando nós vamos para a Copa do Mundo na Índia 2017, o grande protagonista seria o Vinícius Júnior. Mas com a venda dele ao Real Madrid, o Vinícius não pôde ir para a Copa do Mundo. E quem foi o protagonista da seleção brasileira e da Copa do Mundo foi Foden, da Inglaterra, e Paulinho, da seleção brasileira. Então o Paulo sempre desenhou para mim um poder cognitivo muito grande. O Paulinho não era tanto de fazer gol, mas o Paulinho era um cara que abria espaço para outros fazerem gol. E o Paulinho se torna, dentro da seleção, depois Sub-20, Olímpica, até com o André Jardim. O André, o tempo todo nós estávamos juntos, o André falava: Guilherme, o que você vê do Paulinho? O Paulinho é o cara que vai abrir espaço para o Matheus fazer gol, ou outros atletas fazer gol. E o Paulinho me surpreendeu positivamente na Olimpíada, fazendo gol contra a Alemanha. Então, poxa, eu vejo hoje o Paulo aqui no Atlético, ele me viu, ele falou: professor, o senhor está aqui, que legal. Até o filho, nós estávamos conversando com o Filipão, ele falou: professor Felipe, ele que me levou pela primeira vez na seleção, ele que me ensinou muitas coisas. Eu falo que eu não ensino ninguém, eu tenho uma pequena passagem na carreira desses atletas. Esse ano o Paulinho foi o Paulinho da Arena, né? O Paulinho do gol da Arena MRV. Então, fico muito feliz e espero que ele ainda continue contribuindo para o Galo, mas também, quem sabe, agora para uma seleção brasileira, que ele foi recentemente convocado. É um jogador que merece todos esses status, porque trabalhou muito. Aí, esse é o Guilherme Dalladea. Então o Atlético trouxe um cara que, com passagem vitoriosa por seleção de base e que conhece o mercado, né? Já tinha pensado o Paulinho lá atrás. Ele revelou na entrevista. A gente vai trazer nas diversas plataformas da Itatiaia. Ontem conversamos com ele, eu e o Henrique André. Do Atlético, o Bruno Fux passou por ele, também em seleção, e também ele foi treinador do Igor Gomes. O zagueiro, então, é um cara que está por dentro do mercado, está no Sub-20 e vai ser bem assessorado, Cirilo, por Vitor, Léo Silva e o Hever, que vai fazer esse trabalho de transição. Só não pode tomar gol esse time júnior do Galo. Exatamente. Se a defesa for a mais vazada do campeonato, tem alguma coisa errada, Fabrício Calazes. Ô, Léo Figueiredo, importante que se tenha consciência de que o trabalho de base, ele dura tempo, né? E que não seja iludido, por outro lado, por título, né? Título de base, eu acho que não vale muita coisa. O que vale é você olhar para o elenco profissional e ver que tem 5, 6, 7 caras lá em condição de ser utilizado e não simplesmente para cumprir um espaço por ali. Que o Atlético colhe esses frutos em breve, porque nós estamos vendo aí diversos exemplos no Brasil que trabalho de base dá resultado e salva muito o clube financeiramente, Léo Figueiredo. O título na base é o bolo recheado, Cirilo. A pessoa te fala assim: olha, esse bolo aqui é maravilhoso, delicioso, ótimo. Aí você foi morder, ele é recheado, top. Ou seja, não é o ideal, não é o foco ganhar títulos na base, mas se vier, se os garotos subirem com uma mentalidade vencedora, conquistando títulos, ótimo. Então, só que o grande foco está em revelar jogadores para o time profissional. Não adianta ganhar na base e não ter ninguém no time de cima. Não adianta você comer um bolo estragado, né? Não adianta. Então, mas essa mudança de chave, ela não dá resultados tão rápidos, né? Eu cito aqui sempre uma das bases hoje no futebol brasileiro, que é das mais fortes, que é do Palmeiras. A chave no Palmeiras mudou há uns 5, 6, 7 anos. 10 anos, Rô. 10 anos. 10 anos. E você vê que de alguns anos pra cá, né? Agora é o Endrick, alguns jogadores que o Palmeiras, que o Abel já vem utilizando e já utilizou nos anos anteriores. Mas, cara,
não é do dia pra noite. E a base é investimento. Não tem como. Não é a base vai ser tudo, a base vou montar um time só com garotos. A base é um investimento. E esse investimento requer não só dinheiro, mas também trabalho. E nesse trabalho você precisa de bons profissionais. Não basta apenas aquele cara, o antigo boleirão, que batia o olho e falava, esse sabe jogar bola. Amigão, hoje tem 200 quesitos que o garoto tem que cumprir. Jeito de bater na bola, condicionamento físico, como ele recebe, como ele se vira quando a bola tá no pé que não é o pé bom. Em vários índices que são hoje muito estudados. Então a base, hoje, ela é profissional. O futebol não é profissional na base, não é considerado profissional, mas a base é preciso ser tratada como futebol profissional, com treinadores, com psicólogos, com professores, com gente envolvida como ex-jogadores, gente de capacidade para que esses meninos subam, não só com os pés bons, mas com a cabeça boa também. Porque eu tô cansado de ver muito moleque subir com a bola no pé, ótimo, mas com a cabeça longe. Então, a base tem de ser profissional. Por mais antagônico que pareça ser, mas a base tem que ser profissional. O cara tem que subir preparado, né, Romano? Pois é, e o interessante é o seguinte, Cirilo. A última Copa Taça BH Juniores foi 2014, se não me falha a memória. O América acabou vencendo o Atlético na final. E a gente estava discutindo isso ontem na redação, aqui na Itatiaia, de quais jogadores vingaram de um lado e quais jogadores vingaram do outro. O vice-campeão Atlético teve no mínimo 5 jogadores vingando. O campeão América, 1. No máximo 2. Vou citar 2 aqui. O Messias e o Bruno Sávio, que estava machucado, não disputou a final. Os demais estão no que a gente chama de futebol periférico. No limbo. Não, no futebol periférico. Por exemplo, o Xavier, que foi titular, está no Amazonas. O Patrick está no Sampaio Correia, mas que em grandes clubes, você cita 2, porque o Bruno Sávio está no Bolívar, está bem no Bolívar, e o Messias no Santos. Agora, no Atlético, primeiro deles, Gabriel. Era o zagueiro, que jogou muito tempo no Atlético, jogou Botafogo, né? Foi titular. Né? Aí você pega, no meio campo, Eduardo, que o Atlético negociou com o Internacional e depois foi vendido lá pra fora, meio campista. Dodô, Carlos, só eu te citei 4 jogadores. E sabe quem que você falou, Copa BH? Eu transmiti muita Copa BH, né, quando eu tava na televisão, e eu me recordei, ontem eu tava ouvindo a entrevista do Nathan Silva, e eu me recordo do Nathan jogando na base, fiz jogos do Atlético na base, na Taça BH, e o Nathan era volante, cara. Sim. O Nathan jogava de volante, né? Era o Erle, que é irmão zagueiro, mas ele jogava de volante. Aí, num determinado jogo, o Galo passou um aperto lá, o Nathan foi jogar de zagueiro. E ele arrebentou, assim. Por quê? Porque tinha muita personalidade perto da molecada, era muito forte fisicamente. E você vê como personalidade vale. Cara, o Nathan já foi achincalhado algumas vezes, não foi só uma vez, não, no Atlético. E agora tem um monte de time querendo repatriar o Nathan, que entregou tecnicamente pro Galo. Vasco, inclusive. Ele formou a dupla de zaga campeã do maior time que o Atlético já teve, com todo respeito aos outros, mas a minha opinião, o maior time do Atlético é o time de 21. E o Nathan Silva tava lá na zaga, mano. Então, personalidade criada de uma boa base. E eu ouvi muito isso, Cirilo, de profissionais do profissional reclamando de um trabalho em que ele era todo voltado na base para título e não para formação de jogador. Sim. E eu ouvi isso muito de vários profissionais, assim, ó, estamos perdendo tempo tentando corrigir erros que deveriam ser trabalhados na base e a gente está perdendo tempo no profissional, quando na verdade o profissional era só para lapidação final. O cara tem que chegar já com o básico, pelo menos, pronto, né? Exatamente. Tem que aprender a jogar bola no profissional. Calazans, mais do Galo já. Mais do Galo já. Amanhã, importante reunião. E aí, qual será a pauta? A gente vai tentar desvendar no segundo tempo do Galo aqui no Rádio Esporte. Cirilo. Excelente, Calazans. Fabrício Calazans está de volta, segundo tempo do Atlético. Fala aí, Calazans. Olha só, João Vitor, Cirilo, hoje pela manhã o Romano me soprava uma informação e aí eu aprofundei neste detalhe e o Conselho de Administração do Atlético, são 9 membros, vai se reunir amanhã. Uma reunião marcada para 5 horas da tarde. São 7 representantes da Galo Holding, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, o Gustavo Drummond, o Daniel Borcaro e o Marcelo Pratrus. E 2 da associação, o presidente e o vice-presidente, Sérgio Coelho
e o José Murilo Procópio, que é o vice-presidente do Atlético até dia 31 de dezembro. A partir do dia 2 de janeiro, assume a vice-presidência o Márcio André. E aí tentei apurar a pauta desta reunião. E a pauta não pode ser revelada. Obviamente, vai ter a turma da SAF, a turma da associação, vão falar de futebol, vão falar de planejamento temporada 2024, do próximo mandato do Sérgio Coelho. Mas, evidentemente, um assunto deve estar nesta reunião. E aí é o que eu chamo a atenção, pode ser o nome do Gustavo Scarpa. E aí, o que está faltando para esse anúncio? A gente sabe que o Atlético está à frente às negociações com o Scarpa, mas a todo momento vem informações do Rio de Janeiro que o Flamengo teria aumentado o valor para contratar o Scarpa, que já havia dado um sinal positivo para o Atlético. Então, alguma coisa importante pode acontecer desta reunião amanhã do Conselho de Administração do Atlético. Cirilo. Boa, Fabrício Calazans. Vamos lá com os destaques finais aqui no Rádio Esportes. Vamos começar pelo Atlético. Fabrício Calazans. O time júnior do Atlético em campo esta tarde, às 13h30, no campo do Esperança, em Itabirito, contra o Itabirito, que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O time júnior do Atlético se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia no dia 4 de janeiro contra a equipe do Timon, time maranhense. Galo que está no grupo 18, em Santana do Parnaíba, tricampeão da Copinha. O Galo vai em busca do Tetra. E amanhã, o Conselho de Administração do Atlético vai se reunir. Reunião importante às 5 horas da tarde. Quem sabe o assunto Gustavo Scarpa será tema também na pauta desta reunião. Cirilo.